Bom dia! Hoje é 22 de março de 2020, é domingo, né? Estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, né, no nosso planeta. E por isso nós escolhemos, né, tivemos a inspiração de escolhermos uma passagem para falarmos de coragem, né? Nós temos aqui duas passagens, né, semelhantes que falam sobre a coragem. Uma é João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. E tem uma passagem de Mateus, no capítulo 14, versículo 27, que Jesus fala, mas Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. O tema de hoje é coragem. Vamos lá. Este versículo aqui de João, no mundo não tereis aflições, mas tende coragem que eu venci o mundo, pertence às palavras de despedida de Jesus a seus discípulos, né? E ele os avisa que era chegada a hora em que eles seriam dispersos, cada um para sua casa, e os deixaria só. Mas que ele, Jesus, não estava só, porque o Pai estava com ele. Estas coisas, lá, tá no versículo 33, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo, né? Jesus nos ensina, né, que em todos os momentos o Pai está com ele. Nós vemos isso quando nós vamos refletindo sobre os momentos que Jesus esteve aqui conosco, né? Ele nos ensina que momentos difíceis estariam por vir, mas que ele não se encontrava só. E nos mostrou que para vencer o mundo, nós precisávamos de bom ânimo. A certeza da presença de Deus, né, que desperta a coragem necessária para atravessarmos as turbulências. Mas tem uma passagem que eu queria relembrar aqui para ilustrar a necessidade de termos coragem, a coragem da fé, a certeza, né, que abre um mundo novo no nosso íntimo, que pode até ser hoje o nosso divisor de águas em nossas vidas, nesses tempos que nós estamos atravessando, né? Saber que o Mestre está disponível para todos os nossos momentos é extremamente importante nesse momento, certo? Em que nós estamos vivendo. Então nós vamos lembrar essa passagem, é Jesus andando por sobre o mar, né? Tá lá no versículo 25, tá? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Né? Tá lá em Mateus capítulo 14, versículo 22, e a gente vai até o 33, continua no 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus fala, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salve-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Muito bem. A gente pode perceber nessa passagem, né, que Pedro arriscou andando sobre as ondas porque reconheceu a Jesus. Dentro de um curto espaço de tempo, né, Pedro demonstrou tanto a fé como também a falta da fé. Porém, Jesus estava disponível ali para estar com ele em ambas situações, né? Queridos, assim como Pedro, testemunhamos coragem e falta dela no transcorrer das nossas vidas aqui na Terra. Mas hoje nós vamos ser relembrados que o Mestre está disponível em todas as situações, em todas as posturas que assumimos, né? Muito bem,
Mas quais são essas posturas, né? Bom, no nosso dia a dia, nós somos surpreendidos por situações que nós temos que dar testemunhos, né? Mas muitas vezes nos escondemos, não é verdade? Nos escondemos com medo que venhamos ter algum prejuízo com aquela postura que nós viemos tomar diante de um chefe, na vida profissional, na vida familiar, ou desvantagens monetárias, financeiras, né? E o convite de hoje é para que nós sejamos homens e mulheres de valores, mas valores eternos. Justamente para nós conseguirmos enfrentar as adversidades, os obstáculos que frequentemente se interpõem entre nós e o caminho que nos leva até Deus. É indispensável que todos nós sejamos corajosos para nos tornarmos muitas vezes uma exceção no esforço da nossa própria evolução. Pois é, como somos iniciantes em Jesus, nós precisamos muitas vezes, amigos, quebrar a casca do ovo, a barreira que nos encolhe ali, né? E prende como que uma ave que você vê que ela abre, né? Que ela por dentro, quando ela se encontra no momento certo, naquele casulo temporário, quentinho, gostosinho, né? Tá tudo aconchegadinho, mas chega uma hora que aquilo não nos serve mais. Aquele casulo temporário já não é mais aquilo que nos fornece a felicidade, a alegria, né? E aí, nessa hora, nós temos que quebrar essa casca, essa barreira, né? Pronta para nascer para um novo mundo, né? E veja bem, a mãe que está ali esquentando aquele ovo, esperando ele amadurecer, ela espera amadurecer no tempo dela. Tem 10 ovinhos, ela amadurece, ela espera cada um. Ela não vai lá porque ama aquele ovinho que vai vir, aquele filho, e vai lá e quebra a casca antes do tempo. Porque ela sabe que ele não estaria maduro, né? Então, pelo amor que ela tem, ela aguarda aquele momento, porque é aquele momento que ele se encontra pronto para viver uma nova etapa da sua vida. Então, ela aguarda. Mas a quebra é feita por ele e é de dentro para fora. E é isso, nesse momento que estamos atravessando na Terra, a necessidade de nós quebrarmos essa barreira interna que nós criamos, né? E começarmos a buscar dentro de nós esse amadurecimento. A falta de coragem, por medo, nos aprisiona, limita a nossa visão, né? Exatamente porque focamos a nossa atenção em apenas um fragmento da realidade, né? E esquecemos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. E é isso que aconteceu conosco nesse trajeto, né, de desenvolvimento como seres humanos, né? Nós fomos focando só em nós mesmos, né? Só no nosso povo, só na nossa família, ou só na nossa empresa, ou só na nossa vidinha, né? E esquecemos de olhar o que está à nossa volta, a necessidade de olharmos para fora e vermos o que tem à nossa volta. Muitas vezes, nós, através dos preconceitos, né, de raça, preconceito de religião, preconceito de cultura e tem 300 mil outros preconceitos, né? Nos aprisionamos em nós mesmos, né? Através, por exemplo, no seio familiar, de mágoas, de ressentimentos, de raivas, de desejo de vingança. Ficamos nos martirizando ano após ano naquilo que foi dito, naquilo que não foi dito, naquilo que foi feito, naquilo que não foi feito, e nos aprisionamos, olhamos um fragmento da nossa vida, né? Às vezes você vê um mosaico lindo, uma paisagem maravilhosa, e aí você pega uma pedrinha do mosaico escuro e fala, nossa, que coisa feia. Aí você coloca ela de volta, quando ela faz parte de toda uma paisagem linda e maravilhosa. E a nossa vida é assim, ela é construída por várias pedrinhas, claras, escuras, coloridas, não coloridas, mas que fazem parte da história da nossa vida, né? E aí nós precisamos parar de focar numa única momento, né? Isso é importante, como seres humanos, visão de seres humanos, também esse momento que estamos vivendo é uma pedrinha escura da história da vida, mas se nós olharmos por outro ângulo, quantas coisas estão surgindo de reflexões, né, que estão acontecendo
pipocando em todas as partes do nosso planeta. O Pai, no seu imenso amor, nos direciona, queridos, oportunidades novas que vão surgindo na nossa trajetória vivencial para que nós possamos progredir. Nada é por acaso. E isso nós temos que ter certeza. Não estamos a Deus dará, como diz aí, né? Aprendamos a fazer essa leitura nas entrelinhas que o Pai escreve nas nossas vidas e na vida de todos os seres humanos. Seja qual for a provação que nos surpreender, tenhamos coragem, mantenhamos o bom ânimo exatamente aonde a vida nos situou. Estamos hoje aqui, queridos, para nós aumentarmos o fogo da candeia. Na época de Jesus, a candeia era uma lâmpada, né? Que ela era acesa e tinha um óleo, né? Aquele óleozinho da candeia que fazia queimar o fogo, né? E estamos aqui exatamente para isso. Para nós aumentarmos o fogo da nossa candeia, a paixão pela nossa vida. Porque todos nós temos uma missão, seja ela qual for, em qualquer situação, nós estamos sempre dando testemunhos, né? E é ali aonde nós fomos posicionados pela vida, por Deus, como você quiser acreditar. É ali no teu seio familiar, no teu trabalho, na tua vida com os amigos, é que o óleo da candeia, né, da lâmpada que ilumina não pode faltar. É na hora que você está vendo uma discussão, uma gritaria acontecer e você está observando aquilo, é ali que você tem que iluminar. E não colocar mais lenha na fogueira para a coisa acontecer, para a briga, para o ódio, para a desavença. É ali naquela hora que você tem que se fazer luz. É exatamente aí que não pode o óleo apagar, o fogo apagar, a candeia, a lâmpada, a luz apagar. Luz é trazer paz, entendimento, compreensão, harmonia, né? Disse Jesus, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Queridos, todos somos ponto de luz e de acordo com a bagagem de amor que nós temos aqui, ó, a bagagem que nós distribuímos, é que nós vamos aumentando a luz, né, que ilumina a nossa volta. É através do amor. Todos os dias nós temos múltiplas ocasiões de fazer o bem, né? Devotamento, entrega, comprometimento. Você sabe o que é um comprometimento? É você deixar com o outro um pouquinho de si, né? Talvez uma visão nova sobre a situação que está ocorrendo na vida daquela pessoa. Talvez você entender a situação que aquela pessoa está passando, compreendendo aquele momento em que ele foi mais agressivo, em que ele trouxe uma palavra que não foi bonita para você, que causou melindre no teu coração, né? Pois é, esforço a esforço, gota a gota, né? Assim como Pedro na paisagem, que nós falamos sobre Pedro naquela passagem, né? Todas as dificuldades, elas não estão dentro de nós. Elas não estão fora de nós, elas estão dentro de nós mesmos, né? Então, vamos prestar atenção no que tem chegado até nós através da televisão, através dos livros, através de tudo que vem ao nosso conhecimento, né? Às vezes, a gente não se apercebe e aí nós começamos a entrar num nível de desânimo, de infelicidade, de pessimismo, de tristeza, né? Nós sabemos, querido, que a batalha interna que travamos no nosso íntimo serão vencidas pela compreensão de nós mesmos e não, né? Para compreendermos o próximo, nós precisamos primeiro compreender a nós mesmos. Por isso, é importante que todos nós que estamos recolhidos, né, dentro de casa, possamos fazer uma justa apreciação de nós mesmos, né? Humildade. Diz Emmanuel, o homem humilde ama a verdade mais do que si mesmo. O homem humilde ama a verdade mais do que si mesmo. Isso é muito importante, o autoconhecimento. Talvez nós tenhamos que ficar em casa reclusos para que nós possamos
aparar as nossas arestas, às vezes com os nossos familiares, porque nós estamos acostumados a sair de manhã, voltar à noite, cada um até no seu quarto, no seu computador, comendo o seu alimento. Olha como nós chegamos, a que ponto chegamos, estamos dentro da família e quase não entramos mais em comunicação com a família. Muitas vezes falamos pelo WhatsApp com os nossos familiares dentro da nossa própria casa. Né? E isso dificulta, é muito mais fácil falar pelo WhatsApp, porque você lê e relê, troca as palavras, então isso é tudo bonitinho. Mas ali no dia a dia, no tete a tete, sabe aquelas pedrinhas todas cheias de impurezas, de dobradinhos, de arestas, quando estão dentro do saquinho, né, todas fechadinhas, elas ficam se atritando, fica tudo bolinha de gude, tudo lisinha, né? Meu pai dizia isso. Então é interessante, é isso. Talvez nós tenhamos que ficar juntos, família, reclusos, para que nós possamos aparar as nossas arestas, porque nós não estamos mais dando oportunidade de apararmos as arestas, porque estamos longe, cada um na sua vida, vivendo individualmente, porém em conjunto. Olha que situação, né? Como que vamos disciplinar os nossos impulsos inferiores se nós não tivermos ali, naquele momento que a gente quer gritar, xingar, né? Fazem milhões de coisas e a gente tem que disciplinar os nossos impulsos inferiores. As dificuldades não estão fora e sim dentro de nós. Se não conseguimos promover a paz entre as quatro paredes do nosso lar, entre aspas, com aqueles que a gente vive, que ama, imagina criar paz na nossa vida, no nosso planeta, né? Então esse momento é o momento de refletir. Deus sempre nos responde de acordo com as sementes que deitamos no solo da nossa vida. Emmanuel, eu vou repetir, Deus sempre responde de acordo com as sementes que deitamos no solo da nossa vida. Então tenhamos que refletir um pouco sobre que tipo de sementes nós como seres humanos temos colocado no solo da vida de cada um de nós. Confiemos e esperemos, mas esperemos sempre trabalhando no bem. Para isto, muitas vezes é necessário mesmo nós conservarmos a nossa mente segura, sem consentir que os nossos pensamentos nos fujam do controle, né? Cuidado, agora é mais rápido. No WhatsApp, a gente lê uma coisa, a gente tá feliz, contei, de repente lê, já fica com raiva, ou já fica sentindo injustiçado, ou já fica revoltado, ou já fica com ódio. Olha só, cuidado. Diante das surpresas, lembremos do mestre, né? Coragem, ele disse, sou eu, não tenhais medo. Então tudo que está acontecendo porque tem um plano para acontecer. Está sendo permitido porque tem um porquê de tudo isso. As situações aparentemente difíceis são formas de aumentar a nossa visão espiritual, de ampliar a nossa visão espiritual. Apenas um degrau na escala evolutiva. Mas esse degrau nós podemos, né, demorar um tempo prolongado ou não. Livre-arbítrio, escolha, né? À medida que vamos estudando, saindo do comodismo, refletindo os ensinamentos de Jesus, nós vamos quebrando essas barreiras, né? A casca do ovo para lançarmos a voos que nos distancia do ponto de partida, de direção, né? Em direção ao Pai. Então nós estamos lá naquele ponto de partida, quando todos nós somos feitos, né, simples e ignorantes, estamos nesse processo evolutivo como seres humanos e nós precisamos lançar voos mais altos, ampliando a nossa visão, compreendendo, entendendo que somos um só povo. Somos todos irmãos, não importa se nós temos esta ou aquela religião, se temos esta ou aquela cor, aquele outro cabelo, aquela outra cultura, ou a maneira ou a língua, não importa, amigos. Somos todos filhos do mesmo Pai. E quando nos deixamos nos envolver pelo medo, perdemos o nosso poder de pensar. Uma pessoa que tem medo, ela perde o poder de pensar, de agir com espontaneidade, né? A entrega, o comprometimento fica abalado. Então cuidemos com aquela afirmação que a gente tem mania de falar por aí, que querer é poder, né? É perigoso isso, porque isso nos leva a pensar que nossos desejos têm por si só, né, o poder de transformar o mundo. Leva à ideia que as realizações podem ser construídas num passe de mágica, né? Como num conto de fadas.
O que acontece é que nós investimos energia no plano do querer ao invés do fazer. Talvez essa seja a mensagem atual. Estamos investindo a nossa energia no plano do querer e esquecendo de fazer. O melhor, portanto, é trocar esse verbo. Ao invés de a gente falar querer é poder, vamos dizer fazer é poder. Para isso, nós precisamos ter a confirmação das nossas obras pela aprovação íntima aqui dentro do nosso coração. Tudo que a gente faz tem que ter uma aprovação íntima. E isto nós podemos chamar de quê? De conscientização interior dos nossos ideais. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar qual é o teu ideal de vida? A que veio a esse mundo? Qual é a tua parte para contribuir neste planeta ou na sua vida familiar, na sua vida profissional, como um ser humano de uma maneira geral? Assim, quando nós estivermos andando sobre as águas, com coragem, reconhecendo a voz do Mestre e o vento, as tempestades vierem, nós não venhamos a sucumbir. Você quer ver um exemplo de conscientização no interior dos nossos ideais? Existe uma história que conta muito bem isso. 2 trabalhadores de uma obra, foi perguntado o que eles faziam, os 2 carregavam tijolos do carrinho de mão, né, até a obra. Um respondeu exatamente isto, 2 pontos, abre aspas, que ele se encontrava sem estímulo, sem coragem, reclamava ali do sol, do peso, das dores nas costas, das mãos calejadas, da poeira que o tijolo, né, liberava, que entranhava na sua mão, nas suas unhas. E o outro, que nada reclamou, respondeu: estou construindo uma catedral. Parabéns! Vocês entenderam agora? Percebem a conscientização interior, né, dos ideais, uma mente segura, caminhando por sobre as águas. Ele sabia que estava com tudo isso passando porque ele sabia que estava construindo uma catedral. O outro não. E é isso que nós temos que entender, que este momento que nós estamos vivendo, nós estamos construindo uma catedral. Nós temos que saber que tudo que é feito pelo Pai, tudo que é permitido, tudo que nós vivenciamos, tem um porquê maior, benéfico, porque Deus nos ama. É um Pai de amor e de luz, é um Pai misericordioso, é um Pai que permite às vezes algumas coisas acontecer para que nós todos como seres humanos possamos crescer e progredir, entende? A mente segura para que a gente possa caminhar sobre as águas turbulentas, percebem? Tem uma frase que diz que os pés obedecem aquilo que aprovamos internamente. Os pés obedecem aquilo que aprovamos internamente. E é isso que vocês estão sendo convidados, assim como eu, a gente pensar o que é que no meu pé, na minha vida, está obedecendo à minha mente. É preciso uma boa dose de coragem e também de audácia, né? Para nós conseguirmos sair desses momentos difíceis que nos colocam à prova, para cumprirmos a nossa missão individual. E não é fugindo aos perigos e às dificuldades que o homem há de vencê-las, e sim enfrentando-as, diz Emmanuel. Mas veja bem, agir sem pressa. Toda decisão precipitada acaba sendo uma solução pela metade para o problema que se pretende resolver. Então, se você está atravessando uma situação difícil, presta atenção, vamos agir sem pressa. Porque tudo que a gente faz precipitadamente acaba resolvendo pela metade. Então, liguemos-nos a Deus. Saber esperar é tão importante quanto saber agir. Agir sem pressa, mas com determinação, né? A confiança de que Jesus está disponível, lembra? Em todas as situações. Tudo se ilumina, gente, tudo se clareia a nossa mente, tudo se torna cristalino, dando a diretriz a tomar quando nós temos confiança em Deus. Então hoje, enchemos-nos de coragem, mas de coragem verdadeira, aquela coragem íntima, serena, uma coragem não violenta, com frases ameaçadoras e ofensivas, como nos diz Emmanuel num trecho, que diz assim, isso é o nosso, queridos, quebrar, né? A quebra daquela casca. E então a gente tem que entender o que é a verdadeira coragem. É aquela que suporta e não responde a uma ofensa. Isso é uma coragem.
É aquela coragem que é enérgica sem ser agressiva. É aquela coragem que é franca, porém sem ser ferina. É aquela coragem que quanto maior ela for, maior será a nossa calma. Olha que lindo que Emmanuel diz, né? Por isso, aonde o vento vier, caminhemos pacíficos por sobre as águas turbulentas. Aquela que Jesus demonstrou com o seu próprio testemunho. Queridos, não prestemos atenção ao vento mais do que ao Senhor do vento. E agora, podemos então responder: sim, mestre, reconhecendo a tua voz, não temos medo. Queridos, que a coragem que o Senhor Jesus nos demonstrou motive a termos a consciência de nós mesmos e desperte na nossa alma para nós fazermos parte desses novos tempos que se anunciam. Que assim seja, graças a Deus.